princípios de gestão. Hoje nós temos agora, nesse primeiro momento, a presença da coordenadora do curso, a professora Márcia, que veio saudar vocês, dar um alô, né, de repente dar alguns recados e tal. E aí depois, na sequência, nós vamos retomar aquele exercício primeiro, assim, do nosso primeiro encontro, que deu uma produção interessante, né, lá no aula. Ficou, claro que talvez tenha ficado um pouquinho, né, recortado e tal, mas acho que vai ser interessante a gente retomar aquela nossa produção e depois tocar os nossos conteúdos de hoje à noite. Então, Márcia, desde já, obrigado por estar aqui conosco e te passo a palavra. Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu não vou tomar muito tempo do Prof. Jefferson, tá? Já vou sair, mas assim, acho importante esse primeiro contato nosso e da coordenação, né, com vocês, por isso que eu tô entrando nas aulas hoje, né, em algumas eu vou conseguir entrar, outras não, mas assim, pelo menos para a gente falar um pouquinho, né? Então, essa disciplina é extremamente importante, né, pessoal, para o nosso curso. Ela é uma disciplina só de 2 cursos da administração e das ciências contábeis, disciplina nova, da matriz nova, né, e ela dá todo um início da questão do administrador, da nossa profissão, da gestão, por isso que ela é extremamente importante e é os 2 cursos que fazem. Eu conversei até com alguns alunos que estão aqui, uns alunos novos, que nem o Rubimar, tá, e a Hariane, foram 2 alunos que eu conversei, assim, pelo WhatsApp, quando eles fizeram a matrícula, tudo, e dizendo assim, eu queria que tu fizesse essa disciplina justamente porque ela dá um início para a nossa profissão, né, então, que vocês vão se formar aí, né, então, somos administradores, né, então, por isso que é importante. E nada melhor que o professor Jefferson para essa disciplina, né, ele sabe, eu não canso de dizer, o professor Jefferson foi o meu principal professor lá no curso técnico, né, do Colégio Cristo Redentor, foi através dele que eu descobri, assim, não, eu vou ser administradora, né, e daí fui fazer administração também na UBRA. Então, por isso essa disciplina é extremamente importante, por isso o professor Jefferson é importante também no nosso curso, né, porque ele tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento, né, para essa disciplina e outras que ele dá no curso também, mas essa aqui é o nosso foco principal, certo? Então, isso é um panorama geral da disciplina, né, pessoal? Agora vamos aos nossos avisos. Converso com vocês muito por e-mail, tá, pessoal, e queria pedir, assim, a compreensão de vocês, que nós estamos sem secretárias nessa questão da pandemia, né, então, muito pessoal em casa, home office, então, não adianta, quando os alunos ligam, né, as gurias não estão lá para atender, eu estou indo algumas tardes, mas realmente está bem difícil a questão de ligação, mas por e-mail eu tento atender todos vocês, assim, ó, muito rápido, eu tento atender de um dia para o outro. Então, assim, qualquer dúvida com relação ao nosso curso, ou a matrícula de vocês, alguma questão nesse sentido, no marcia.abreu@ubra.br. Pode colocar ali no chat para mim, Jefferson, o e-mail, ou a Bianca coloca, não, marcia.abreu@ubra.br. Já converso com vários de vocês, eu vejo o nome de vocês aqui, eu sei que a gente já conversou por e-mail, e assim está sendo a nossa comunicação, né, pessoal, por e-mail, nesse momento de pandemia, né, por isso que eu peço a compreensão de vocês muito. Sempre quando me mandarem e-mail, me mandem o nome completo de vocês, o CGU, o curso. Por quê? Porque ali na nossa coordenação nós atendemos 13 cursos, tanto presencial quanto EAD. Então, de vez em quando me manda, assim, que não, vou dar o exemplo teu, tá, Bianca? Bianca Oliveira, tá, mas tem várias Biancas na UBRA, né? E eu atendo várias Biancas, então eu preciso saber que é a Bianca de Oliveira, do curso de administração presencial, tá? Só para melhorar também ali, e fica mais rápido para mim procurar no sistema. Não adianta só o nome de vocês, eu não consigo buscar no sistema, daí para mim ver o histórico, tudo, né? Fazer todo um levantamento dos alunos, certo? Então, qualquer coisa no marcia.abreu@ubra.br, tá? Nós vamos ter lives, tá, pessoal? Já tem uma para o dia 16. O Fábio, que é do Centro Acadêmico, ele sempre divulga, mas eu vou estar divulgando para os professores também. Então, tem uma live que é uma aula inaugural geral de todas as unidades, tá? De todas as unidades da UBRA.
É uma aula magna e tal, que vai ter no dia 16. Então, também a gente vai estar divulgando. E o Fábio, do Centro Acadêmico, eu acredito que ele tem um grupo de WhatsApp. Quem não está nesse grupo, eu acho importante, tá? Porque ele bota várias chamadas ali, informações, né, com relação ao curso, que é importante. O Facebook também tem do curso, isso, pode colocar, Bianca. O Facebook é importante do curso também, né? Então, quer dizer, essas comunicações são importantes. A gente está tentando melhorar também a nossa comunicação. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos 2 anos afastados, né? Então, quer dizer, vai aí para 2 anos, né? Então, a gente não sabe se semestre que vem a gente volta. Esse semestre nós não voltamos mais presencial, certo? Agora, agosto, a gente não sabe se a gente vai voltar presencial ou não. As formaturas, né, pessoal, não tá conseguindo fazer formatura. Tem pessoal de 2020/1 que não fez a formatura ainda. Né? Então, quer dizer, tá difícil essa questão, né? Então, por isso a gente tem que melhorar a nossa comunicação, certo? A gente não tem secretária, mas eu consegui a Patrícia Noll, a professora Patrícia Noll, até ela dá jogos empresariais na quarta de noite, se alguém está com ela na turma de jogos. Ela é a nossa adjunta agora, então ela trabalha comigo na coordenação, ela vai me ajudar também, né? Muito com relação ali na organização do curso e comunicações, enfim. E um último recadinho daí, pessoal, muito importante, tanto para quem está chegando agora no nosso curso, como os que já estão no meio, que vão estar saindo aí, são as atividades complementares, tá, pessoal? Extremamente importante. Os cursos bacharéis têm as atividades complementares, os tecnológicos não têm, o bacharel tem, tá? Curso de administração, 90 horas de atividades complementares. Então, o que são as atividades complementares? Justamente atividades que vocês fazem que complementam o conhecimento de vocês na nossa área. Tanto estágios, palestras, as lives, os cursos de extensão, né, toda essa parte aí, os cursos de inglês, né, todos esses cursos que vocês fazem, que vocês vão fazendo no decorrer do curso, ou até que já fizeram antes nas empresas, cursos de GNRs, cursos de qualidade, enfim, alguns cursos que vocês fizeram dentro da empresa. Então, as atividades complementares complementam toda a questão do conhecimento e das experiências profissionais de vocês, tá? As visitas técnicas, a questão de live, de palestras, enfim, tá? Então, o que nós pedimos? Quando o aluno está quase lá se formando no último semestre, então, os prováveis formandos 2021/1, até junho, eles têm que entregar as atividades complementares para nós, que são os certificados, os diplomas, né, de cursos, de extensão, enfim. Então, é extremamente importante quem está no início, no meio do curso, já começar a pensar nas suas atividades complementares, a reunir esse material, reunir certificados. Eu tenho alunos que dizem, Márcia, me matricula na disciplina de atividades complementares. Não é uma disciplina, né, são os certificados e atestados que comprovam que vocês têm outros conhecimentos, outras experiências profissionais, certo? Só para explicar um pouquinho para vocês e o quanto é importante vocês não esquecerem das atividades complementares daqui, quem está ali no iniciozinho do curso, quem está no meio, quem está mais para o final, certo? Alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa ali no chat, Bianca? Não, só as tuas informações ali, né? E isso ali que a Bianca coloca ali do financeiro, tá, pessoal? Tem questões que eu não tenho acesso ao financeiro do ProUni, que deu muito problema do ProUni, que vocês sabem, né? Então, assim, tem questões que eu não tenho acesso ao sistema. Então, eu tenho que ficar passando vocês para os setores. Né? Então, o financeiro-acadêmico.canoas@ubra, ele trata do ProUni, quem é aluno bolsista, né, do ProUni, e os alunos pagantes, né? Então, quer dizer, esse setor é importante para vocês. Aquele do relacionamento também, Bianca, relacionamento.canoas@ubra.br. Esse é a central lá, que também está com poucas pessoas, que também não está atendendo telefone, né, mas é um e-mail que vocês têm do relacionamento.canoas@ubra.br, tá, que é lá da central, que cuida desses protocolos aí que vocês abrem, o protocolo de manutenção da bolsa, né, então assim, aluno ProUni, todo semestre tem que fazer renovação de bolsa, é chato,
Eu também acho. Vocês têm que trazer os comprovantes e tal, tudo aquilo que eles pedem. Só que não adianta, tem que ser feito porque o governo pede também. E para vocês continuarem com a Bolsa ProUni, tá? Então, só umas informações aí, geral, da minha parte é isso, Jefferson, para os pessoal aí. Não sei se eu posso te perguntar agora. Está acontecendo com mais pessoas. Até tinha te mandado um e-mail e do último não tive um retorno. Acredito que pela tua demanda. Essas cadeiras EADs que a gente fez e ainda estão como reservadas para quem já fez a manutenção da bolsa, isso ela confirma automático? Como é que é? Sim, tá. Eu até, as AR, até eu respondi para a Bianca agora no WhatsApp isso para ela. Ah, tá. É que Não tem problema, eu respondo para todo mundo. Essas que a gente adicionou, tá, na matrícula. A R é adicional reservada. Então, quer dizer, vocês já estavam matriculados, estavam com a matrícula confirmada, por causa do ProUni já confirmou, só que daí vocês pediram para a gente adicionar, né? Aí tá lá a R. Aí o ProUni tem que fazer de novo, tem que dar a confirmação, tudo. O que eu pedi, tá? Me mandar por e-mail de novo o nome completo, tudo, que daí eu vou mandar direto para a Roberta, que é lá do ProUni, para ver se ela já vai dando baixa nesses AR para vocês terem acesso. Porque eu vi que a primeira atividade abre dia 15, né? Acho que semana que vem já. De repente. Mas eu vou esperar mais uns 2 dias, Márcia. Vamos ver se depois acontece. Depois me manda, então. Mas assim, como eles tem muita demanda, né? Então, assim, eles querem responder tudo, tanto da Secretaria-Geral das Formaturas de Gabinete, como do ProUni, tá? Então, deu atraso nisso mesmo, tá? Então, assim, a gente vai ter que ter uma certa paciência, né? Falar com os professores, professor, deu atraso lá, então os professores também. Então, tudo isso a gente tem que ir conversando, certo? Mais alguma questão? Então tá, pessoal, obrigada, não vou tomar mais o tempo de vocês. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que tu falaste na aula inaugural, dia 16 de março, é terça próxima. Está confirmado já isto? Tá. Vai ser no turno da noite, 19 horas? Isso, assim, a gente está numa campanha de fazer tudo junto, as unidades Ubra e o curso de administração, né? Então, eu até te mando no WhatsApp aí daqui a pouco. Então, a gente quer fazer as unidades Ubra, sabe? Um evento de todos os cursos, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa aula magna daí, tá? Já te digo aqui, Sociedade 5.0 e um mundo de oportunidades. É uma aula magna de toda a Ubra Sul, tá? Tô te mandando aí daí para dar uma olhada. Já tem o link do YouTube, né? Só que assim, ó, isso é uma questão importante. Eu não tenho atividades complementares dessa, tá? Porque não é nós, é lá de Carazinho que está organizando, então eu não sei dizer se vai ter atividades complementares. De vez em quando o aluno participa, eu te mandei aí no WhatsApp, para atividades complementares, e eu não sei se vai ter. Né? Apesar de que vai ser dentro do horário da disciplina, possivelmente vou trabalhar o tema depois aqui dentro, né? Ser no horário dessa nossa turma aqui, terça-feira, se é dia 16, é terça próxima. Eu acho que vai ser bem legal, e pelo que eu vi do palestrante, tudo, depois que passa pro pessoal. Sim, dia 16/3, às 19 horas. Tem o link do YouTube e tudo, para inscrição. Tudo. Então, depois no aula eu vou reforçar isso. Isso. Então tá, muito Márcia, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença, e a porta aqui do nosso ambiente está sempre aberta. Tá bom, beijo, uma boa aula, pessoal, tchau. Tchau. Muito bem, vamos lá então. Obrigado, Bianca, Franciele, Pedro, Daniela, Edson. Agora há pouco o Fábio estava também com a câmera aberta. Semana passada, para aqueles que não participaram, se eventualmente algum está aqui e não participou, eu ainda insisti, respeitando a privacidade e as dificuldades, por vezes até técnicas de cada um, mas sempre que possível pediria que abrissem a câmera, né? Deixassem aberta a câmera, não precisa necessariamente todo o tempo, mas sempre que possível e no tempo que for possível, para que, obrigado Fábio, obrigado Marcos, a gente consegue ter uma resposta, né,
um pouco mais precisa de como que a gente está conduzindo a aula e tal. Eu acho que fica melhor essa nossa interação. Então, obrigado a todos aqueles que puderem abrir o vídeo, né, abrir a câmera, né, aqueles que têm alguma dificuldade, seja técnico ou qualquer outra questão, não tem problema também, mas se possível, abra. Então tá, nós a semana passada, e eu vou começar exatamente por aquele ponto que nós encerramos na semana passada, que encaminhamos ali para aquela nossa dinâmica, né, que foi o TDE, aquele momento final, onde tentamos integrar todas as manifestações que surgiram no chat, cada um colocou uma palavra, né, que representava, de certa forma, um ponto decisivo, um ponto fundamental para o êxito de uma empresa nesse nosso momento que se vive, ou nos tempos atuais, né, de muita competitividade, de muitas dificuldades, e agravado por um quadro, né, por esse cenário de pandemia que se estende, que tem causado tem trazido todos esses enfrentamentos aí que estamos todos com muita dificuldade de superar. Então, pensaram em algumas palavras, e a partir daquilo nós tínhamos o desafio, então, de construir um texto, né, coletivo, cooperativo, e que tivesse, né, que conseguíssemos ter uma relativa lógica nessa produção literária coletiva. Ficou interessante, eu vou ler rapidamente, né, o texto que concluímos aqui. A última postagem foi da Hariane, então nem todos, né, postaram, talvez tenham se passado ali, se perderam, mas, enfim, boa parte, e deu um texto interessante. E o texto diz mais ou menos o seguinte: eu pontuei algumas palavras que são interessantes nós retomarmos, porque vai encaminhar aquilo que a gente vai trabalhar essa noite. Para organizar, o texto começa assim, que foi a primeira frase, se não me engano, deixa eu voltar aqui, que foi a primeira frase da Gabriela, depois veio Wesley, Alessandra e assim por diante, mas eu não vou ficar mencionando frase por frase o seu autor, e sim vou ler o texto na íntegra. Para uma organização alcançar sucesso no que se propõe a fazer, é necessário que tenha clareza em seus objetivos. Então, lembro que a primeira manifestação falava exatamente nessa importância da clareza de objetivos, a fim de que os envolvidos identifiquem de forma simples o propósito do seu esforço. O sucesso no que é proposto carrega a necessidade e fundamentação de haver empatia. Então, aqui já emendava, né, já trazia um outro elemento importante colocado por um outro colega, que diz respeito à empatia, o quanto é importante a empatia entre todos os integrantes daquela empresa, no momento de apresentar ideias, sugestões, melhorias para caminharem no mesmo sentido. Na sequência, a comunicação, que fornece o engajamento nas organizações, por isso atende diversas partes com o objetivo de promover a integração com os demais, se tornando ligações, críticas construtivas para obter esclarecimento e tal. E aí entra uma outra palavra que é fundamental para a organização e uma boa gestão, né? Que foi uma outra palavra trazida por um colega, não lembro exatamente quem, pois é ela que tem a função de coordenar as políticas internas, as ações, as estratégias a serem aplicadas em prol do bom funcionamento de todas as áreas da empresa. Bom, em algum momento, mais ou menos por aqui, a gente já começa a perceber que, por vezes, voltavam, né, manifestações, por vezes, semelhantes, algumas desconectadas, porque realmente era um desafio, assim, muito mais, né, no sentido de provocar vocês e criar essa interação do que propriamente esperar uma grande produção literária. Não é assim que a gente vai conseguir produzir um texto com consistência, com coerência, com uma linha de raciocínio adequada, à medida que cada um tinha que ir complementando aquilo que estava vindo. Mas ficou interessante, e nós tivemos, assim, destaque, e aí eu não vou até o fim agora, mas nós tivemos destaque, além destas que eu já mencionei, tivemos destaque para planejamento,
para liderança, para organização, para criatividade, para inovação, para coragem e atitude, para competência, humanismo, igualdade, diversidade, retenção de talentos, produtividade, propósitos, que a gente trabalhou tanto na primeira aula. Então, vejam, todas estas expressões que, de certa forma, representam ou práticas necessárias, ou desafios a serem vencidos, de alguma forma, né, foram apresentados no texto e com sentido. Se nós pegarmos todas essas palavras, olha só, eu acho que participaram da dinâmica ali uns 3, 6, 9, 12, uns 15 alunos, pelo menos, se não mais. Nós temos aqui 18 palavras, que eu separei. E se nós provocássemos aqui numa turma maior, seguramente ia aparecer ainda muito mais palavras representativas de desafios, de táticas, de estratégias, de questões que representam o cotidiano das organizações. Então, uma organização precisa, sim, ter a capacidade de planejar. Uma organização precisa, sim, de liderança. Uma organização precisa, sim, de uma comunicação adequada que traga clareza e entendimento a todos, né? Acho que referimos na semana passada quantas vezes nós temos a causa de problemas atribuída à falta de comunicação. Isso é falta de comunicação, faltou a comunicação, a pessoa não entendeu, o setor não compreendeu e tal. Então, clareza, né, de objetivos, clareza de metas, clareza de propósitos, empatia, né, atitude, coragem e empatia, características do comportamento humano e que podem ser, inclusive, aprimoradas. O quanto, nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre empatia, né, essa sensibilidade, né, essa capacidade que nós precisamos ter de compreender o outro, né, de não pensar apenas em si, mas de alguma forma tentar, na medida que tu vai ter alguma ação, vai ter alguma atitude, tentar perceber de que forma que isso vai ser recebido pelo outro. Então, o relacionamento humano, a coisa da retenção de talentos, que alguém mencionou aqui, quer dizer, retenção de talentos. Se nós temos com excelência, né, a construção de todo esse ambiente, com esta forma, planejando bem, comunicando bem, tendo essa capacidade empática de compreensão, de entendimento, estabelecendo metas adequadamente e tal. Bom, estas são condições importantes para que nós tenhamos essa possibilidade de ter pessoas satisfeitas, pessoas interessadas, pessoas comprometidas e pessoas que querem continuar na empresa, porque gostam de trabalhar na empresa, e, por consequência, está aí um passo importante também no processo de retenção de talentos. Em algum momento, alguém citou a importância do feedback, em outro momento, alguém citou a questão da produtividade, e que, sim, nós precisamos ter os nossos empreendimentos, as nossas empresas muito produtivas. Mas, vejam o tamanho disso, né, e o quanto a gente pode ir longe. Hoje nós vamos, a partir, né, deste jogar ideias para o ar e tentar, de alguma forma, né, naquele esforço literário nosso, tentar conectar de alguma maneira essas ideias. Hoje nós vamos tentar ordená-las, organizá-las, todas essas coisas. E nós vamos ver que esse esforço, em termos de organização da prática de gestão, esse esforço, em termos de organizar a prática de gestão, entendeu? Essa coisa assim, de pensar como é que é, afinal, administrar, como é que é, afinal, gerir um negócio, tocar um negócio. Por onde eu começo?
esse esforço, esse pensar de como da melhor forma de administrar uma empresa, surge exatamente depois daquele momento que nós falamos a semana passada, pós-revolução industrial, que começam a ser construídas as teorias de gestão. Pensadores vão para dentro dos ambientes empresariais, que são os novos ambientes da nova sociedade. Nós temos uma revolução, né? E essa revolução cria um novo formato social, uma nova forma de composição da sociedade, e nesta nova forma de composição da sociedade nós temos os conglomerados organizacionais, industriais, empresariais, e ali surgem as empresas, e junto com as empresas os problemas empresariais. E a partir disso começa então a se pensar, bom, temos empresas, temos indústrias, mas como é a melhor forma de organizar e de fazer com que essas indústrias funcionem? Começa, então, a surgir a teoria da administração, a teoria da gestão. E teorizar sobre a melhor forma é tentar dar uma lógica ao processo de administrar um negócio. E nós temos um precursor para aqueles que já estudaram um pouquinho de administração, tem alguns que fizeram, talvez, cursos técnicos e tal. Nós temos, num destes que fundaram o pensamento administrativo, nós temos Henri Fayol. E a Henri Fayol é atribuída uma frase, né, que delimita para aquela época o que é administrar. Naquela época, os termos, as palavras, a expressão que Fayol utilizou para administrar o que é administrar foi o seguinte: administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. A palavra prever apareceu, né, na semana passada, aqui na nossa construção. Organização. Deu um corte aqui, mas eu acho que está tudo bem, né? Estão me ouvindo? Ok? Sim. Eu vi que deu uma... Congelou aqui, mas acho que voltou. Bom, vamos lá. Prever, organizar. A palavra coordenar não apareceu, né? Andaram outras expressões próximas. Comando apareceu, a questão da liderança foi mencionada. Controle não apareceu, né? Controle não apareceu. E nós vamos refletir um pouquinho sobre essa frase, porque essa frase tem um século. Essa frase tem um pouco mais de um século. Então, imaginem, né, que lá no período pós-revolução industrial, tem um indivíduo que começa a pensar sobre a dinâmica organizacional e diz, olha, a síntese da coisa é essa. A gente tem que, e nesta ordem. A gente tem que ter a capacidade de prever, de olhar ali para frente e desenhar o cenário futuro, de organizar, então, a partir desta nossa previsão, comandar, fazer as coisas acontecer, coordenar diferentes setores, áreas, atuações, e controlar. Analisar. Controle é o quê? Controle não é no sentido de controlar para punir, né? Para ver se alcançou o que tinha que alcançar ou não. Controle no sentido de verificar se o que tu imaginava realmente está acontecendo. Isto foi o que Fayol disse há mais de um século atrás. Além disso, além desta frase que nós daqui a pouco vamos retomar, tem outras 3 ou 4 palavras, expressões contemporâneas, mais próximas agora do nosso tempo, que eu quero também trazer aqui, e que vai se constituir nestas primeiras reflexões
mais amplas do que é gestão de negócios, certo? Então, o exercício da semana passada que a gente fez, essa brincadeira, vamos dizer assim, mas uma brincadeira que exigiu pensar, refletir, tal, tentar conectar ideias, etc., já trazia, de certa forma, uma provocação para pensarmos sobre o cotidiano das empresas e o quão complexo é esse cotidiano. E hoje nós vamos trazer mais alguns elementos, alguns, inclusive, que vocês já também, de alguma forma, passaram perto aí através das produções naquele texto. Eu tenho combinado, não combinei semana passada, mas acho que a gente poderia combinar o seguinte: como é uma turma pequena, eu tenho turmas, tem modalidades novas, não sei se vocês estão participando das modalidades que hoje passaram a ser chamadas de categoria 17, são disciplinas do curso presencial, mas num formato diferente, independente de encerrar a pandemia e voltarmos à presencialidade nos campi, a categoria 17 irá neste modo remoto, com aulas síncronas, semelhante ao que está acontecendo aqui, mas fica indefinidamente, independente de termos voltado ou não para o campus. E estas turmas têm essa característica diferente e tem um número bastante grande de alunos. São turmas com 100 alunos. A minha turma de sexta tem 118 alunos. Aqui, assim, online, síncrono e tal, com 118. E aí realmente fica difícil acompanhar chat, acompanhar as mãozinhas, porque nem todos aparecem e tal. E eu tenho combinado, mas aqui não vai precisar, eu tenho combinado que lá um ou outro aluno sempre me ajuda no chat e no controle, né, dessas manifestações e tal, porque é muita gente. Mas aqui não, nós temos uma turma de 30 e poucos, hoje tem 24, faltam 10, né, estamos com 34 matriculados, temos que resgatar esses outros 10 aí, verificar o que está acontecendo para estarem presentes, é muito importante estarem sempre nessa 1h30 que nós vamos estar em encontros síncronos, no máximo 2 horas, né? Não vai ser até as 22 horas, mas pelo menos até 8h30, 9 horas sempre estaremos aqui. E é importante que vocês estejam presentes. Como é uma turma pequena, assim, ó, acho que já tinha até dito semana passada, tem um comentário, tem uma dúvida, abre o microfone e vem embora, não tem problema, tá? Não tem problema. É importante e é bacana. É interessante a gente ter essa interatividade. Lembrou de alguma coisa? Pô, o professor está falando agora de empatia, o professor está falando de produtividade, está falando de feedback. Professor, falou de feedback, agora eu queria fazer um parênteses aí, queria... fala o que é... o meu líder agora, né, sistematizou o feedback. Era uma coisa que nunca acontecia lá na minha empresa e tal, e o líder é um novo líder que chegou lá com algumas ideias e ele sistematizou o feedback. Toda quinzena agora nós temos um horário, a gente senta, conversa, fala, ouve e tal, depois faz uma reunião, né, uma interação com o grupo, etc. Então, quando tiverem alguma vivência, alguma prática que possa enriquecer, complementar, por favor. Quando tiverem uma dúvida, né, cortou o áudio e não me escutou direito, chamem. Vamos ter interatividade. Isso é muito importante, tá? Por favor. E agora, então, eu vou começar a trazer estas outras questões que hoje nós vamos também ter um encaminhamento, como sempre, vocês já entenderam como é que é a dinâmica da coisa, a gente traz alguma teoria e depois temos um encaminhamento numa sala de interação, lá onde em algum momento, né, porque daí é um momento assíncrono, vocês encerram a atividade, que é o ATC e o TBE, o aporte teórico de competências e conteúdos, é esse que está acontecendo agora, e depois trabalho discente efetivo, que é o que vocês vão fazê-lo na medida do possível, vou acompanhando, interagindo, comentando, ou, se for o caso, resgatando para a próxima aula, como fiz hoje, aquele texto. Então,
Vamos começar com empatia e inteligência emocional. Eu não sei se vocês percebem, mas vivemos um momento em que as produções, né, o que a gente tem lido assim, de artigos e em livros e tal, sobre gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão de organizações, com muita ênfase tem se falado em empatia e tem aparecido também já há um bom tempo a importância da inteligência emocional. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Quero falar também um pouquinho sobre empoderamento, que é uma expressão também mais recente. Empowerment, empoderar, empoderamento. Tá? Então, vamos falar sobre empowerment. Vamos falar sobre inteligência emocional, empatia, equipes autônomas. Vamos falar sobre produtividade e qualidade. E aí nós encerramos esses conceitos mais amplos. Essa primeira parte mais ampla. Tá? Porque estamos iniciando o semestre, estamos iniciando a disciplina, estamos iniciando alguns o curso, e acho que nós temos que partir do amplo para depois chegarmos no específico. Então já vimos ali o que o Fayol inaugurou, como é que o Fayol, Henri Fayol, francês, inaugurou o pensamento administrativo. Tá? Ele inaugura há 120 anos atrás o pensamento administrativo, dizendo, olha, administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aí nós temos uma série de eventos que vão acontecendo ao longo desses 100 e tantos anos, como, por exemplo, a experiência de Hawthorne, né, que nós vamos também conhecer um pouquinho. E outros fatos, até que chegamos, né, nos dias atuais. Hoje se fala muito em equipes autônomas e empoderamento. Equipes autônomas e empoderamento. A ideia que se tem, a ideia que muitos defendem, que tentam aplicar nas empresas, é a de que nós precisamos que todos os colaboradores adquiram competência para se tornarem cada vez mais autônomos. E se tornando mais autônomos, tenham uma capacidade de tomar decisão e dependam cada vez menos de uma estrutura hierárquica do superior, do líder, do chefe, do comandante, do gerente, do gestor. Algumas empresas têm prestigiado, valorizado, incentivado os colaboradores a desenvolverem esta autonomia. Algumas empresas estão criando equipes autônomas. Então, não precisamos mais de líder. Nós precisamos de pessoas responsáveis e com capacidade de tomar decisão. Com capacidade de analisar os cenários e de tomar decisão. Não precisamos de pessoas que só executam e alguém que pensa e diz o como tem que ser executado e depois vai lá para conferir, corrigir, ensinar, punir. Não. Isso faz parte de um tempo passado. As estruturas, por consequência, começam a se achatar. Nós tínhamos organogramas, a estrutura, o desenho da organização, né? A organização, o desenho da organização eram estruturas piramidais. O grande líder lá em cima, depois as diretorias, gerentes, coordenadores, supervisores e tal, até a linha operacional. E isso foi sendo reduzido, foi sendo achatado na medida que foi se dando poder para todos os níveis. E na medida que os níveis mais de baixo tinham mais poder, mais autonomia, não precisavam mais do supervisor.
Algumas empresas fazem esse movimento intensamente, já há algum tempo. Outras nem tanto, guardam essa estrutura mais tradicional e tal. Bom, mas aí é de cada um, é de tomada de decisão, é de estratégia, tem a ver com cultura organizacional, tem a ver com a forma com que as coisas sempre aconteceram na empresa, e isso tudo a gente vai ter oportunidade de discutir bastante. Então, não significa que eu falando que as questões contemporâneas trazem o termo com muita força, o termo empoderamento com muita força, trazem a expressão equipes autônomas com muita força, não significa que nós, nos capacitando, criando competências para sermos gestores, precisaremos desenvolver as competências para sermos gestores que vão criar equipes autônomas no nosso empreendimento. Talvez sim, tomara que sim, mas se não for possível, nós vamos ter que ter a capacidade de leitura de cenários e organizar e tomar decisões adequadas às circunstâncias, adequadas à situação, adequadas ao momento. Então, isto é um ponto que eu quero destacar. Não vamos ter uma cartilha, um manual de gestão. Não vai ser criado isso ao longo do curso, um manual de gestão. Nós vamos ter numa cartilha, num manual, ferramentas, isso sim, matrizes de análise de cenários, isso sim. Então vai ter uma questão técnica, nós vamos aprender técnicas de gestão, sem dúvida. Mas acho que falei semana passada, né? Aprender técnicas de gestão é uma coisa. Aprender a lidar com pessoas é outra coisa. E aí não tem o manual. Aí não tem o manual, certo? Porque mudam as pessoas, mudam as equipes, muda o ambiente, nós mudamos. Não precisa nem trocar as pessoas da equipe, mas a equipe por si vai se transformando e vai mudando. Né? Lembro, acho que eu falei nessa turma, deve ter sido nessa turma, nós, às 19 horas aqui, chegamos de uma forma. Quando terminar o nosso papo, a gente tem que ser um pouco diferente, pelo menos. Um pouco diferente, pelo menos. Tem que ter, né? Tem que ter novas dúvidas, tem que ter incertezas, tem que ter inquietações. Esse é o propósito. Todo dia nós nos transformamos um pouco. Né? E o gestor vai ter estas pessoas em processo de transformação. Se esse gestor conseguir desenvolver a habilidade de fazer com que essas transformações cotidianas das pessoas que estão com ele na empresa puderem ir se transformando para uma atuação mais alinhada aos propósitos da organização, e a organização ter a capacidade de construir os seus propósitos também alinhados aos dos seus colaboradores, quando a gente consegue alcançar ou reduzir a distância entre os propósitos dos colaboradores e os propósitos das organizações, porque nem sempre caminham no mesmo sentido, mas se o gestor consegue, de alguma forma, fazer com que haja não uma divergência, mas uma aproximação em um sentido de convergência de propósitos e de interesses, vejam que ambiente interessante vai ser. Desafiador, difícil, mas se eu conseguir fazer com que as pessoas que estão comigo tenham essa convergência de propósitos, olha, é isso que nós queremos, e todos compreendem que é importante querer isso, nós temos um passo importante para alcançar algumas coisas que foram ditas aqui, né, de retenção de talentos, de produtividade, de crescimento, de desenvolvimento, de expansão e uma série de outras coisas. Então, se nós temos a capacidade de fazer as pessoas compreenderem os propósitos e buscarem isto, e se nós temos a capacidade de gerar, de reunir pessoas competentes e estar permanentemente oferecendo recursos para que estas competências sejam atualizadas. Coisa importante.
competência. Eu tenho um determinado nível de competência, todos nós temos um determinado nível de competência. A partir deste nosso nível de competência, nós somos incompetentes. Então tem um livro muito interessante chamado Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. E a capa do livro é exatamente assim, um dedo apontando, e o título é esse. Todo mundo é incompetente, inclusive você. E sim, todos nós somos incompetentes a partir de determinado nível. Né? Nós temos a nossa competência. Se nós, como gestores, tivermos a capacidade de ir atualizando as competências, o que eu sei hoje já talvez não seja mais suficiente amanhã. Atualizar a competência, cursos, treinamento, capacitação, né? Apoio a estudar, fazer curso de qualificação, fazer faculdade e tal. Então, eu preciso, sim, né, oferecer essas condições. E se eu tenho essa capacidade de oferecer uma atualização constante das competências e tenho as pessoas competentes no seu mais alto nível possível, bom, não resta dúvida, e elas têm a clareza de propósito, convergência de propósitos, não tem dúvida que eu tenho todas as condições para ter uma equipe autônoma. Eu não preciso estar todo dia ali, deixa eu ver, vamos apontar os resultados, deixa eu analisar o resultado, deixa eu verificar o que vocês fizeram. Qualquer problema, me chame que eu quero tomar decisão. Não. Eu tenho gente que entende onde é que nós queremos chegar, e eu tenho gente competente. E eu estou me preocupando com essas competências a todo momento. Equipes autônomas. Isto foi uma das discussões mais intensas na história da administração, porque durante muito tempo, isso existe até hoje, durante muito tempo existia um X no meio do capital e do trabalho, do patrão e do empregado. Patrão versus empregado. Capital versus trabalho. E hoje, o que se pretende, mas alguns tentam tirar proveito, e isso atrapalha muito, mas o que se pretende é que realmente seja uma união de esforços. Que haja, quando eu falo em convergência de propósitos, é isso. Né? Mas convergência de propósito é colocar também o prestígio e a valorização das pessoas que estão contigo dentro destes propósitos. O propósito tem que ser também a valorização, o desenvolvimento, o crescimento, a satisfação dos trabalhadores. Porque senão não, né? Convergência de propósitos, os resultados. Essas são as nossas metas, é isso que nós temos que alcançar. Vamos lá, todo mundo compreendeu, está todo mundo lutando. Legal, obrigado. Quando tem os resultados, X é meu, o que sobrar de vida entre vocês, tá bom. Eu acho que este pensar no todo também significa pensar numa distribuição justa, que valoriza, que incentiva e tal. Isto é um ambiente que favorece o surgimento de equipes autônomas. Empoderar, empowerment, é dar poder, certo? Então, quando a gente diz, olha, vocês tomam a decisão. Surge um problema, precisa tomar uma decisão, precisa escolher um caminho, é com vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou dando poder. Empoderamento. Equipes autônomas pressupõem um ambiente empoderado. Ok? Isto são dois elementos do nosso ambiente organizacional contemporâneo que a gente acredita ser um ambiente necessário, possível e necessário para se buscar. Possível e necessário para se buscar. Porque se eu tenho que controlar tudo, já é uma manifestação de que eu não tenho total confiança. Eu não tenho plena confiança. Deixa eu ver o que deu hoje. Uma coisa é ver o que deu hoje para pensar em novas estratégias, para buscar novos caminhos, para fazer uma análise crítica do processo e tal, claro. Né? Você tem que ter domínio das informações e tal.
Outra coisa é, deixa eu ver o que tu fez hoje para ver se tu me serve ainda ou não. Né? É muito diferente. Então, sim, precisamos ter as informações e por isso existe o controle, mas o controle nunca com a intenção punitiva. E eu não vou querer punir aquela pessoa que eu confio plenamente, que eu sei que está comigo. Então, a confiança é necessária. Eu preciso construir um ambiente de confiança. Falei de empatia. Empatia é uma característica, como eu disse, muito... Se produz muito hoje em torno disso. Se escreve muito hoje em torno disso. Se fala muito hoje em torno disso. Vocês concordam que é muito importante para todos nós, enquanto pessoas, indivíduos, não enquanto profissionais, pessoas, seres humanos. Vocês entendem que a empatia é uma característica muito importante? Wesley concorda. Sim, muito. Concordam? Tem uma. Gabriela também. Empatia é essa. Daniel, Juliana, todo mundo concorda. Legal. Empatia é isso, né? Que todo mundo diz, não, é essa compreensão do outro, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tal. Não tem dúvida que sim, porque isso é uma característica que vai qualificar muito as relações. Vai qualificar muito as relações. Duas pessoas com baixa empatia vão ter muita dificuldade de se relacionar. Esse relacionamento vai ter problemas. Porque este não pensa neste, ele pensa nele. E este pensa nele e não consegue perceber o que está acontecendo com este. A capacidade empática é eu ter a minha posição, eu ter as minhas ideias, mas eu também pensar em como vou transmitir a minha ideia e a minha posição para esta pessoa, como, de maneira que não fira, de maneira que não agrida, de maneira que seja razoavelmente aceitável, e eu ter a capacidade, na mesma medida, de a seguir, ou durante, ou antes, compreender por que ele está pensando diferente. Então, a capacidade do diálogo. Legal, todo mundo concorda. Agora, pergunto para vocês. Vocês têm feito uma autocrítica, uma autoanálise, e vocês costumam analisar o quanto estão, qual é o nível de empatia que vocês estão tendo nas relações? Façam isso. Façam isso. Porque a gente entende a ideia, a gente compreende a importância, tudo é muito claro, mas a gente tem muita dificuldade de praticar. Muita dificuldade de praticar. Eu me exercito diariamente porque eu sei que tenho dificuldade. Todos nós temos. Não é fácil. Porque em algum momento, uma coisa é vocês estarem concordando, né? Compartilhando de ideias, de pensamentos, desfrutando, tá tudo bacana. O teste vem quando tem um enfrentamento. E quando esse enfrentamento pode ter benefícios ou frustrações, pode ter consequências, agradáveis ou desagradáveis. Bom, a Gabriela, 10 segundos já te passa a palavra. Levantou a mão, né, Gabriela? Isto, quando tem consequências que podem me trazer benefícios ou prejuízos e tal, e tem um confronto de ideias, aí eu começo a lutar pela minha ideia. E aí começo a sempre ouvir, isso se chama escuta seletiva. Eu começo a prestar atenção nos argumentos do opositor, porque agora está se tratando não de uma conversa sem maiores pretensões, mas alguma disputa de ideias, de interesses. Eu começo a ouvir e colocar em prática a minha escuta seletiva. Deixa eu pegar algum ponto aí que eu vou usar e vou puxar, né,
vou derrubar ele, deixa comigo. A escuta seletiva é essa, tu seleciona algumas coisas, tu faz alguns cortes do que a outra pessoa está falando para alimentar os teus argumentos. A gente faz isso sem perceber. Numa discussão acirrada, e quanto mais tensa ela fica, nós aceleramos o processo de escutas seletivas. Porque eu quero dominar, eu quero vencer isso, eu vou derrubar, eu vou ganhar isso. Nós somos competitivos. E aí é que nós precisamos, em algum momento, pensa, calma. Vamos construir juntos. Vamos construir juntos. Gabriela, fala. Eu estava prestando atenção e achei bom, assim, compartilhar o que eu ando vivendo profissionalmente falando. Ao contrário de todo mundo, eu trabalhei quase toda, até 3 meses atrás, presencial mesmo, na pandemia. A gente, né, deu prioridade para outros colegas ficarem em home office. E eu troquei de trabalho e desde então está sendo remoto. É muito engraçado isso da gente fazer a escuta seletiva, que nem tu falou, e essa parte da empatia, porque a gente no home office, e talvez tu como professor também concorde, é muito mais difícil do que o presencial tu se colocar no lugar de uma pessoa. Porque hoje as nossas reuniões, as nossas conversas, é tudo via Teams, é tudo via e-mail. A gente talvez expressa um pouquinho, assim, do sentimento que a gente passa para a pessoa por meio de um emoji, enfim. Mas onde eu quero chegar é que é muito mais difícil a gente ver e ressalta isso muito mais todo dia, acordar, dar o bom dia e já pensar na empatia do próximo, porque muitas vezes eu, por exemplo, atendo o pessoal lá de Minas Gerais. Além de tudo, tem uma cultura diferente da gente. E aí eu acordo todo dia e penso, recebo aquele bom dia, recebo aquela bomba no Teams lá, o que aconteceu e tal, o que fizeram. Aí tu tem que parar, pensar como que tu vai responder, porque quando tu digita é 30 vezes mais difícil tu ser empático do que, né, no cara a cara. Então, desde dezembro, acredito que o restante do pessoal possa ter vivido isso já, esteja vivendo isso durante mais tempo por conta desse trabalho remoto da pandemia. Mas, assim, é muito presente isso hoje no mundo cooperativo, né? E eu acho que isso só aflorou, assim, essa pandemia só aflorou essa palavra, assim, nos discursos diários, enfim, na nossa vivência diária lá no trabalho, né? Muito legal, Gabriela, o teu depoimento, registrando, assim, uma característica que está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Eu, quando peço para vocês abrirem a câmera, é para também fazer um pouco desse exercício. Eu preciso olhar minimamente, né, sair da figurinha ou letrinha, enxergar um pouquinho, se estou conseguindo, de alguma forma, né, manter a atenção, ou se daqui a pouco estou perdendo a turma e tal. Mas é difícil, muito difícil. E aí tu traz um elemento mais interessante ainda, que eu não tinha pontuado, que é a coisa da escrita, né? Por vezes nós temos que nos relacionar escrevendo. É muito mais difícil do que falando. E uma palavra que para nós, assim, tá bem, eu estou entendendo bem claramente o que eu quero dizer naquela frase. Para o outro, ele leu aquilo, aqui, parece que tu está agredindo ele. Exato. Mas a gente usa aqui muito o o capaz, tá tudo certo. E aí a pessoa, por exemplo, eu que atendo o pessoal lá da outra, que tem uma cultura até parecida, mas, né, costumes diferentes. Sim, outra linguagem. Quando eu falo, Gabriela, tu faz não sei o quê. Não, já fiz, tá, tudo bem. Obrigada, capaz. A pessoa já pode entender o meu capaz de um outro jeito, porque essa parte de demonstrar na escrita é muito mais difícil. Muito, São desafios, porque é isso, né? O momento é esse, exige muito, né, de nós. E aí, muitas vezes, tem a pressão do tempo. Eu não posso ficar pensando muito na frase que eu vou escrever, nos termos que eu vou utilizar, porque eu tenho que dar a resposta. E as pessoas, isso é uma característica muito forte do nosso tempo. Nós não temos mais paciência. Nós somos cada vez mais imediatistas, muito imediatistas. Então, nós queremos tudo agora, né? Muito rapidamente. Ninguém mais tem paciência para nada. Ninguém tolera 3 segundos esperando, né, num contato. Mas por que não me respondeu ainda?
A pessoa está com 1 milhão de coisas lá, mas eu não estou entendendo por que ele não me responde, o que está acontecendo, já estou imaginando. Ele viu a minha mensagem, está aqui, deu o azulzinho nos risquinhos e não me respondeu. Tem coisa aí, tem alguma coisa acontecendo. Nós temos o senso de urgência cada vez mais aguçado. Nós precisamos... É bem assim. Já chegaram, assim, justamente por isso que a gente falou ali, uma mensagem, eu não consegui responder na hora, porque talvez eu não tivesse a resposta que a pessoa precisava. É a pessoa entrar em contato com o nosso chefe, com o nosso gerente, com o nosso... Sim. Enfim, por que tu não respondeu uma mensagem faz 15, 20 minutos? É bem aí. Assim, é muito imediatista. Então, e a gente vai aprendendo com isso, né, Gabriela? Porque nos pega de surpresa, e a gente tem que ir aprendendo, então, que daqui a pouco, na próxima, quando surgir alguma coisa e eu perceber que vou ter que levar 10 ou 15 minutos, se eu dizer, né, escrever rapidamente, vou ter que esperar 10 minutinhos, já volto, gentilmente, alguma coisa. Enfim, são coisas que a gente vai, né, com os fatos aprendendo, porque a gente não imagina, numa relação normal, né, isso não aconteceria, mas são os novos desafios. Legal. Empatia. Então, muito falado, muito claro que é importante e muito difícil de praticar. Muito difícil. Façamos esse exercício diário. Alguém no chat colocou aqui, sim, diariamente eu procuro fazer uma autoanálise e tal. Isso é muito importante, né? Fazer essa reflexão do quanto tu está tendo essa capacidade de buscar compreender o outro. Porque cada um tem um mundo, tem um universo dentro de si, né? E às vezes a gente está querendo uma resposta, mas é impossível que venha, naquele momento, daquela pessoa, a resposta que a gente quer. Porque ele tem um outro universo. Se nós tivéssemos dentro, nós não daríamos também a resposta que nós gostaríamos. Então esse é o exercício que a gente precisa. Esse é o exercício. Legal. E para nós encaminharmos mais um termo, inteligência emocional. Também se fala muito hoje, né? Inteligência emocional. Tem uma relação assim, direta com empatia. Inteligência emocional, se eu tivesse que, assim, muito brevemente, né, estabelecer assim, um conceito, dizer o que é inteligência emocional, é a nossa capacidade de nos mantermos em equilíbrio e com racionalidade, manter a racionalidade em momentos de tensão, em momentos de estresse, de alto estresse, de grande tensão. Aquela pessoa que consegue, em momentos de extrema tensão e estresse, manter a racionalidade, conseguir, né, analisar, avaliar. Essa pessoa tem um alto, né, nível de inteligência emocional, que é o domínio das suas emoções. Porque estas coisas estão conectadas. Estas coisas estão conectadas. Né? Isto aqui, que trata das emoções, e que acelera de vez em quando, e às vezes está mais calmo, está conectado com isso aqui. E quando isto aqui acelera muito, ele atrapalha um pouquinho isso aqui. Pode atrapalhar. E dependendo desta aceleração, se é um conflito, se é um estresse, se é um momento de muita tensão, ele pode gerar até bloqueios. Bloqueios. Vocês já não estudaram para uma prova? Eu não falei isso semana passada, eu acho que eu fiz essa pergunta semana passada. Não? Vocês já não estudaram numa prova e aí no dia deu branco? O que é isso, né? Mas eu estudei tudo, eu li isso, e não vem. E não vem porque tu tá tenso, tu tá estressado, tem uma pressão, tem um horário, eu tenho tempo, eu preciso, isso vale o semestre, isso... Né? Olha a pressão, olha o estresse e bloqueia. Então, isso também é um exercício. Isso também é um exercício muito difícil num mundo que a gente não tem tempo para nada. A gente nunca tem tempo. Encontrar tempo para exercitar a nossa inteligência emocional.
Eu sei que alguns não gostam, não têm paciência, mas eu vou dizer uma coisa. Quando possível, exercitem meditação. Façam meditação. Experimentem. Se permitam, sem preconceitos, sem julgamentos, sem, né, pensar que isso é... Se permitam praticar meditação. Não estou falando de nenhuma religião, estou falando de meditação. De equilíbrio emocional e espiritual. Independente de qualquer crença ou que nem tenha. Mas equilíbrio das emoções e do espírito. Pratiquem. Isto é um exercício importante para desenvolvermos a nossa inteligência emocional. E, às vezes, tu não precisa ficar 1 hora fazendo meditação. Não precisa ficar, tu pode ficar poucos minutos. Mas aquilo, se tu conseguir fazer com que isto se torne uma prática cotidiana, poucos minutos mesmo, 3, 4, 5 minutos, isto começa a fazer diferença no teu dia a dia. Tem algumas técnicas e tal, em algum momento até a gente pode conversar sobre isso. Vocês, né, a gente pode ter muita informação, cuidado, que também tem muito malandro que gosta de explorar os temas contemporâneos para também, né, vender as suas práticas e ideias, mas aí tem... Mas, enfim, é uma prática que vale a pena vocês considerarem. Inteligência emocional, nós, sim, precisamos desenvolver nos ambientes organizacionais, porque os ambientes organizacionais são cada vez mais tensos, cada vez mais desafiadores, cada vez mais nos colocam diante de problemas, de relacionamento, de alcance de metas, de pressão do mercado. Nós temos muito. O estresse é a doença contemporânea, o estresse. E nós, com inteligência emocional, nos fortalecemos para enfrentar isso. Nos fortalecemos para enfrentar isso. E nos fortalecendo para enfrentar o estresse, ganhamos um bônus. Um tempo mais de vida. Porque o estresse vai nos corroendo. Lentamente nos corroendo. E se nós conseguirmos, né, domar isto, controlar isto, nós ganhamos um bônus. Mais tempo de vida. Vamos viver mais. Pode ter certeza. Mas a gente tem que se cuidar do corona, né? Tem que usar máscara e se preservar, senão também não adianta só a meditação. Inteligência emocional. Para terminar, olha aí, hoje estou sendo rápido, mas vamos falar um pouquinho sobre outra expressão contemporânea que diz respeito a qualidade e produtividade. Quando nós estamos falando de empresas que oferecem produtos ou serviços aos seus clientes, nós estamos falando de gestão de empresas, né, que estão aí, seja no ramo de serviço, oferecendo serviço ou algum tipo de produto, enfim. Nós estamos falando de estabelecer formas de gerir essas empresas para que ofereçam produtos com a melhor qualidade possível. Certo? Não adianta nós sermos muito bons de venda, sermos bons de marketing, sermos bons de venda e não sermos bons no desenvolvimento de produto. Não sermos bons naquilo que a gente entrega. Porque se tu é bom de vendas, tu vende. Mas tu vende uma vez. E tu começa, junto com esta primeira venda, a estragar, denegrir a tua reputação. E isso vai atrapalhar um pouquinho a próxima venda.
Então, tu não te sustenta se tu for só bom vendedor. Tem que ser bom vendedor, porque tem muita gente oferecendo coisas boas. Mas, acima de tudo, nós temos que oferecer produtos excelentes. Nós, agora, indo para o outro lado, como consumidores, como clientes, estamos ou não estamos cada vez mais exigentes. Nós não aceitamos mais, em hipótese alguma coisa veio errada, eu vou reclamar, eu vou ligar, vou pedir para que troquem, eu vou lá na loja, eu vou no serviço, eu vou... Né? E ai deles que não troquem. Porque se eles não trocarem, só um pouquinho, não vão trocar, só um pouquinho em redes sociais, vocês vão saber uma novidade. É ou não é? E pronto. Está no mundo agora o nome de vocês e o que vocês fizeram. Já batemos foto, já registramos, olha aqui, tal. Vou para o Reclame Aqui, vou para lá e tal. Destrói a reputação. Então, excelência, gestão, nós não podemos entregar um produto sem que a gente tenha realmente a garantia de que a coisa vai agradar, vai atender os anseios, os desejos, as necessidades. Esse produto, realmente, as pessoas vão gostar. Isso diz respeito à qualidade. Qualidade. Há bons anos atrás, ao longo dessa história que vai se criando práticas de gestão, no Japão, surgiram estudos com relação a métodos e processos para se adotar no meio empresarial que garantissem qualidade. Surgiram os programas de gestão da qualidade total. Gestão da qualidade total. Isso, há algumas décadas, era o discurso, né? Era a busca constante, se fazia cursos e tal. Então, hoje nós temos, sim, muitos estudos e muitas práticas dentro das empresas que se esforçam para tornar os processos tão adequados, tão bem elaborados, tão bem planejados, que o produto final é um produto excelente, de excelente qualidade. Gestão da qualidade total. Olha o que essa expressão que surgiu há um bom tempo atrás, o que ela representa. Gestão da qualidade total. Não é gestão da qualidade, é gestão da qualidade total. Nós precisamos ter uma gestão de processos, de tudo, que garanta a qualidade absoluta. Qualidade absoluta é erro zero. Qualidade absoluta é 100%. É o que nós queremos, nós conseguimos atingir. Perfeitamente. Isto é gestão da qualidade total. É possível nós chegarmos à qualidade total sempre? A empresa de vocês nunca falha? Tem todos os processos tão bem desenhados, pensados, planejados, estrategicamente pensados e dá tudo certo? Não, infelizmente não. Né? Sempre dá um probleminha, sempre ocorre erros. Né? Nós estamos permanentemente buscando novas tecnologias e novas formas para aperfeiçoar processos, mas sim, sempre tem, né, um ou outro elemento que ainda traz. Isto não significa que a gente não deva inserir uma cultura de qualidade total, ou não deva inserir uma cultura de excelência. Isso tem que ser o nosso propósito. Vai ter problema? Nós vamos ter qualidade total? Não sei. O que interessa é que nós vamos buscar a qualidade total. Isso tem que ser a cultura. Isso tem que ser o pensamento. Todos precisam pensar e viver neste sentido. Gestão da qualidade total. Ok? Gestão da qualidade total é um conjunto de estratégias, de processos que são estabelecidos, que são pensados para tornar o produto final
aquilo que a gente entrega, seja um produto tangível ou um serviço, não importa, mas aquilo que a gente entrega da melhor forma possível. E aí, estrategicamente, se nós conseguirmos entregar isto da melhor forma possível, e este melhor forma possível é superior ao que nós prometemos entregar, imagina, no processo de convencimento, de venda, no processo de convencimento, nós temos que enaltecer as qualidades do produto. Nós temos que dizer, olha, esse produto vai, né, ser muito bom para ti, tu vai ter esses benefícios, esses atributos, vão trazer todos, né, tudo isso para ti e tal. Ok. Quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a criar expectativas no nosso cliente, no nosso consumidor. Se um vendedor começa a oferecer muita coisa para nós, opa, me interessei, né? E criei expectativas. Se nós, no nosso esforço de venda, no nosso esforço de conquista, do ato de compra, nós formos competentes, seguramente estaremos fazendo com que eles desenvolvam um determinado nível de expectativa. E se nós conseguirmos entregar mais do que isso, nós vamos atingir a condição que é desejada por todas as empresas do mundo hoje. Nós vamos conseguir fazer com que os clientes fiquem muito satisfeitos, fiquem entusiasmados, fiquem encantados com a nossa entrega, com o nosso serviço, com o nosso atendimento, com o nosso produto. A gestão da qualidade total tem que ter esse propósito. Nós precisamos surpreender positivamente os nossos clientes. Nós precisamos gerar uma qualidade tão boa, mas que seja muito adequada às necessidades, aos desejos, aos anseios daqueles que nós pretendemos que sejam nossos clientes, e que quando eles adquirirem nosso produto, eles se surpreendam tão positivamente que vão falar bem de nós. Eles vão novamente para as redes sociais e eles vão ali elogiar. Nós, para criticar, estamos prontos. Para elogiar, precisa um pouquinho mais. É ou não é? Criticar, nós sempre estamos prontos. Reclamar, não deu certo, deixa comigo. Para elogiar, a gente pensa, não fez nada mais do que a obrigação. Eu paguei, eu queria isso mesmo. Tal. Mas às vezes somos surpreendidos. Vocês já marcaram algum produto, algum serviço? Marcaram lá nas redes sociais, estive aqui, excelente, legal, bateu uma fotinha e tal? Eu já fiz isso. Né? Quando a gente se entusiasma. Né? Quando a gente realmente é surpreendido. Tu pede um iFood lá, escolhe uma hamburgueria e tal. Vamos provar isso aqui. E tá, tu não tá com muita expectativa nem nada, daqui a pouco chega aquilo lá, a embalagem já é legal, já vem um cartãozinho, um carinho, uma coisinha, um brindezinho, e tu prova, e aquilo te leva pro céu. Tu tem uma possibilidade de ir lá, né, marcar, elogiar e tal. É isso que nós precisamos começar a construir em termos de pensar administrativo, de pensar em gestão. Nós precisamos ser surpreendentes. Nós precisamos desenvolver estratégias para ter qualidade absoluta e para ter uma qualidade que surpreenda. Para isso que nós vamos passar aqui um semestre estudando, para isso que nós vamos estudar o curso todo. E independente do curso e da profissão que a gente siga, nós precisamos ser profissionais excelentes e surpreendentes. Então, se nós estamos falando aqui que, né, o que garante o futuro de uma empresa vai ser exatamente esse serviço de excelência, essa entrega surpreendente e excelente, nós, como profissionais, também. Quer garantir o teu futuro? Seja excelente e surpreendente. Então, todas as áreas, todos os cursos, todos os profissionais precisam. Isto é o mundo contemporâneo. Isso nasce por quê? Porque nós temos um mundo cada vez mais competitivo. E a competição
faz com que nós, consumidores, sejamos cada vez mais exigentes. Então, isto é uma engrenagem. Né? Se eu só tenho um fornecedor, eu vou ser exigente, eu vou agradecer por ele existir, e é isso aí, eu vou me conformar. Mas no dia que eu tenho este aqui, e tem um do lado que abriu, eu vou dizer para ele, olha, tu melhora, porque senão eu vou ali, hein? E no outro dia, se também abriu mais um, e mais um, e mais um, bom, agora eu tô... O poder que estava lá, ele dizia, quer, compra, se não sai da frente, que tem gente que quer comprar, ele tinha o poder. Em algum momento, quando começaram a surgir outros, oferecendo coisas semelhantes ou melhores, o poder passou para quem? Para os outros? Não, passou para mim. Agora o poder está comigo. Agora eu digo, ou tu melhora isso, eu compro dele. E se ele também não melhorar, eu compro desse. Quanto mais existe oferta, mais poder para o consumidor. E como o consumidor fica cada vez mais poderoso, ele se torna cada vez mais exigente. Nós estamos ficando empoderados e exigentes, cada vez mais. É isso que a gente falava agora. Eu não aceito, eu reclamo, eu denuncio, eu agradeço. Somos cada vez mais empoderados e exigentes. Por consequência, as empresas precisam ser cada vez mais... Isto é um ciclo, né, do avanço, do desenvolvimento de um regime capitalista que nos traz isso. Essa é a condição da competitividade, tem que cada vez ser melhor. É isso. Estamos neste mundo. E as empresas têm esse desafio. Nós, como gestores, vamos precisar, no dia a dia, sempre pensarmos. Está excelente? Legal. Ontem estava excelente. Hoje, o que nós vamos fazer para sermos ainda um pouco melhor? Amanhã, o que faremos para ser? Isso é todo dia. Todo dia, porque o mundo está numa velocidade maluca. Tranquilo? Tudo bem? Quem quer falar um pouquinho aí, enquanto eu tomo uma água? Aquele silêncio, ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Eu vou fechar de novo, vou tomar mais uma água. Ô, Bianca, contribui, tu tem um monte de vivência para falar sobre isso. É isso aí. Ô, Gabriela, por que tu não abre a tua câmera, gente? Ah, sabe que eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Tá bom. Fico falando com uma letra G aqui, mas vamos lá. Vamos lá, então. Ali na questão da empatia, né, a questão ali também, há pouco tempo, eu tive uma situação assim, que a empatia, ela está intimamente ligada à inteligência emocional, isso é fato. Chegamos um dia na empresa, após o final de semana, e, para nossa surpresa, entrou, num espaço de 3 horas, entrou 7 atestados de Covid. E aí faz o remanejamento, né, de todo esse pessoal, né, para fazer as entregas para o cliente. Surpreendentemente, quando começou a chegar essa demanda e esses problemas, eu pensei o seguinte, bom, ou eu me desespero, ou eu dou um tempo e espero as coisas se aquietarem e começo a pensar de uma forma racional como é que eu vou fazer para suprir tudo isso. Enquanto estava todo mundo desesperado na empresa, eu levantei e disse assim, vamos ali tomar um café. Aí todo mundo me olhou, tipo assim, como assim tomar um café? O mundo tá pegando fogo e tu vai tomar um café? Eu digo, gente, vamos tomar um café, a gente vai oxigenar o cérebro, vamos pensar todo mundo junto, vamos sentar ali na mesa. Peguei o computador e sentei na mesa. Aí todo mundo disse assim, não, mas tu é insensível, porque tu não tá desesperada, porque tu tá agindo. Não, gente, não é questão de não ser sensível, eu tô extremamente preocupada, principalmente porque o meu cliente pode reclamar em relação a isso e pode rescindir um contrato, mas eu não posso ficar nervosa e bloqueada agora, eu preciso, de uma forma racional, conversar com vocês para a gente entrar no consenso e achar a melhor solução. Bom, em suma,
a gente conseguiu, em 2 horas, recrutar, treinar, contratar pessoas que não faziam parte da empresa, isso porque cada um pegou uma parte, e conseguimos, digamos assim, num espaço de 3 horas, já atender toda essa demanda com remanejamento, chamando o pessoal do suporte, enfim. Mas isso no dia a dia de uma empresa, se tu não tiveres essa leitura, essa inteligência, esse equilíbrio, né, e te colocar na posição do teu líder, né, e o teu líder entender que às vezes não é porque tu vai tomar um café que tu não tá preocupada, não é que tu não vai tomar um café ou porque tu vai ter uma reação diferente, porque as pessoas têm reações diferentes, né, então, enquanto eu fui tomar um café, a outra colega começou a chorar. Eu disse, não, e o líder, ele precisa ter essa leitura e entender que as pessoas vão ter reações diferentes, mas te dá o poder de resolver a situação, né? Então, assim, eu acho que a empatia, ela está muito ligada a isso também, te colocar no lugar do teu colega, do teu líder, entender que a reação dele, às vezes, não é pessoal a ti, né? Do tipo, como assim tu vai tomar um café? Mas confiar, saber que tu vai fazer a melhor leitura, e, enfim. Essa seria a minha contribuição de inteligência emocional. Muito bom. Muito bom. Muito legal, Bianca, muito bom. Participe sempre, traga aí a tua experiência, como disse a Gabriela. Eu não sei se me avisem, cortou o meu sinal durante a fala no primeiro momento ou não? Não. Ficou bem. Mas agora eu acho que a minha conexão caiu, então até perdi um pedacinho ali do que a Bianca falava. Mas qualquer coisa me avisem. Bom, assim, ó. Perfeito, Bianca. Exato. O problema é que nós desenvolvermos essa capacidade, isso vai nos ajudar muito, mas e precisamos entender que nem todos conseguem desenvolver essa capacidade, o que torna mais difícil. Quando, né, as pessoas numa equipe começam a desenvolver essa capacidade, bom, a coisa vai fluindo de uma maneira mais harmoniosa. O problema é tu ter essa sensibilidade, mas tu não ter a resposta sensível do outro lado. E aí tu traz a figura do líder, que sim, sem dúvida, porque ele precisa, porque é o que vai orientar, é o que vai encaminhar, é o que vai determinar o clima, o quanto esse clima vai se tornar mais tranquilo e favorável a uma realização de um trabalho da maneira mais adequada possível, ou vai deixar todo mundo estressado, correndo riscos, mais erros e de problemas mais sérios ainda, e aí daqui a pouco tu tem pessoas que não vão resistir, no outro dia nem vão trabalhar, quer dizer, já não é mais aquele problema daquela doença, mas outros problemas, né? Enfim, acho que foi muito pertinente aí o teu depoimento. O que nós temos, o pessoal está tranquilo assim, é isso aí, nosso semestre vai ser por aí. Eu não tenho, nesse início, trazido slides e tal, né? Acho que essa nossa conversa, assim, às vezes é mais... Não vou dizer que vai ser sempre, por vezes nós vamos ter algum estímulo visual, né? Seja com slide, seja com vídeo, alguma coisa, mas a ideia é que a gente tenha acesso sempre aos temas que estão lá no ambiente. Cortou, né? Cortou, voltou, não? Voltei? Voltou. Agora. Conexão. Estão me ouvindo, pessoal? Voltou. Agora sim. Tá, Sim, senhor, voltou.
Porque sumiu também, eu não estou com nenhuma imagem aqui, mas vamos lá. Então, assim, ó, nós vamos seguir desta forma, tá? Tem um arquivo lá no ambiente aula que fala desses conceitos iniciais. É o primeiro arquivo no bloco de desenvolvimento 1. Deem uma lida lá quando puderem, certo? E o TDE, o trabalho docente efetivo que vem agora, né, é semelhante. Gravando. Travou. Eu estou com um problema na conexão, eu vou... Quando voltar, me chamem, se vocês estão me vendo. Eu não estou vendo ninguém, eu acho que... Voltou agora. Voltou? Estão me vendo? Sim. Eu vou fechar minha câmera um pouquinho agora, porque talvez isso possa ajudar, tá? Okay. Para dar os últimos recados. Okay. Então, assim, ó, no ambiente aula, tem o TDE, Trabalho Docente Efetivo, para 9 de março. E está explicado ali. Só que eu estava tentando consultar, e talvez seja isso que tenha travado aqui, eu estava tentando trabalhar no ambiente. Parou de novo. Travou de novo. Estamos sem o seu áudio, professor. Voltei. Caiu e voltou. Não sei o quanto vocês estão conseguindo me acompanhar. Voltou agora, senhor. Não sei. Eu não sei o quanto vocês estão me ouvindo ou não, e conseguindo acompanhar ou não. Está me ouvindo, Bianca, não? Ouvindo agora. Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, TDE, organizem pequenos grupos. Vocês têm o WhatsApp, certo? Então, organizem pequenos grupos de até 5 componentes. E cada grupo realmente discutisse, que não fosse feito assim, ó. Então tá, vamos fazer um nosso grupo aqui com 4 componentes, são 4 perguntas. Tu faz a A, tu faz a 2, a 3, a 4, a gente junta e entrega lá. Que vocês conversassem um pouco realmente sobre as 4 questões, né? Mesmo que depois, conversamos e tal, tu faz a 1, tu faz a 2, e depois a gente troca para ver se está bem, se tem que complementar alguma coisa ou não, e a gente posta lá. Postarem lá. Professor? Travou de novo. Professor? Acho que caiu de novo a dele. Quando cai a dele, trava tudo, né? Até a parte que a gente tinha que fazer grupos e responder 3 perguntas, é isso? Vai ser isso aí. Tá bem explicado ali, na verdade. Eu não sei se vocês chegaram a abrir Não. Tá bem explicadinho ali. Tá no aula, Lucas? Sim, eu posso botar aqui as perguntas, na verdade. Se vocês abrirem o... Deixa eu ver agora aqui. Vindo, né? Estão me ouvindo agora? E questões... Sim, a gente tá ouvindo. Mais ou menos, professor. Alguma coisa aconteceu. De qualquer forma, o que vocês têm que fazer é isso. Lucas, se tu conseguiu acessar, tá lá, que é em grupos de até 5 componentes. Perfeito. Então, assim, pessoal, é isso para hoje. Até técnicas. E elaborem ao longo da semana e postem até a nossa próxima aula. De maneira que sempre na próxima aula eu dedique aí 5, 10 minutos. É isso aí, é aquilo ali mesmo, isso aí. A primeira questão, aquela do administrar, é prever, organizar, depois fala sobre inteligência emocional, sobre empoderamento e tal. De maneira que sempre na semana seguinte, 5, 10 minutos, eu dedique assim, para algum comentário sobre as produções de vocês.
Tá bem? Estamos entendidos? Abrir de novo a câmera aqui, antes que caia. Eu tenho aqui só para dar um tchau, então. Pessoal, tem algum grupo específico da cadeira, senhor? É que tem um grupo de WhatsApp, quem sabe bota ali no chat. Sim, já está no chat. O acesso. Daniel, está no chat. Me mandaram um link ali, mas não foi para o grupo da cadeira, foi para o grupo de administração, no caso. Sim, não é que foi colocado um link para o grupo de administração, Daniel, e depois a Pietra colocou o link para o grupo da cadeira. Ah, tá. Tá bom, vou dar uma olhada aqui, obrigado. Certo. E agora vocês se organizam lá pelo grupo e montem os grupos. Até 5. Até 5 componentes. Pode ser 3, 4, 5, como preferirem. Ou querem que eu faça por ordem alfabética? Não, né? Tudo certo, pessoal? Fechou, senhor? Então tá. Boa semana a todos. Obrigado pela participação. Venham entusiasmados para se conhecem algum colega da turma que não está participando, chamem, resgatem ele e mantenham sempre a presença e a participação para enriquecer os nossos encontros. Tá? Uma boa semana a todos e até semana que vem. Um abraço. Tá bom. Boa noite. Tchau. Boa semana a todos. Obrigada.